Nós tivemos 5 filhos, amados, né? E sempre dedicado à família. Cícero era múltiplo. Para a Lagoa do Carro, deixou uma referência importantíssima, porque ele transitava em várias vertentes. Cícero era uma pessoa que representava todo mundo de frente. Cícero aparecia, dizia, sou eu. Era um cara assim. Ele era muito inteligente. E assim, o que mais chamava na atenção do professor Cícero? Ele não esbanjava o conhecimento para se engrandecer. Dentre os 5 filhos, 3 biológicos e 2 de coração. Um membro que tem muita participação ativa no projeto cultural da nossa cidade. Mesmo tendo vivido, não é, a vida militar, que de certa forma é severa, ele não se manteve simplesmente com esse lado profissional. Ele fez uso de suas habilidades, não é, daquilo que ele sentia, que ele gostava, que ele vivia, e foi muito mais além do que um cumpridor da lei do ponto de vista da polícia militar, do ponto de vista da profissão. Ele tem motivo de ser lembrado, porque ele se dedicou muito à história de Lagoa do Carro. Cícero foi um grande historiador. Então, eu acho que ninguém mais conhecia a história da Lagoa do Carro como ele. E não era só o falar por falar. Ele falava de Lagoa do Carro com orgulho. Cícero teve a oportunidade de ficar fora da Lagoa do Carro, pelo conhecimento, pela inteligência que ele tinha, não é isso? Mas ele sempre foi aquele morador de Lagoa do Carro, apaixonado pela terra. Você pode ver em várias citações dele qual era a exaltação. Lagoa do Carro. Não é isso? E ele deixou um legado muito bonito. Ele sempre defendeu Lagoa do Carro na simplicidade. Sem ego, sem egoísmo. E deixou uma história bonita. Cícero era um pedagogo, era um professor também de história, era um pesquisador, era um amigo da diversão, da cultura, era da alegria, da festa. Cícero mexeu com quase tudo que uma cidade pequena pode precisar que alguém intervenha. Ele tinha muita cabeça pensante, né? Cícero incrementava muita coisa mesmo. Então, o Cícero, ele me levou para fazer muita coisa, além de participar com ele também nas coisas dele, de criações de parque, de pintura de parque e tudo mais. Era uma pessoa que se dava às pessoas de Lagoa do Carro. Uma pessoa que não te olhava pela condição financeira, uma pessoa que acreditava no outro.
Ele acreditava no potencial do outro. Ele acreditava tanto que a gente também chegava a acreditar. Era o homem da alegria quando trabalhava com parques de diversão, não é? Era o homem da cultura quando se dispunha a escrever, a colocar a cidade no patamar da literatura através de seus versos e de suas prosas. Não era simplesmente o homem da poesia, era o homem da narrativa, era o homem contador de causos, não é? Que trazia muitas alegrias para a cidade. Ele era aquele que repassava conhecimento e te incentivava a ter conhecimento. O primeiro livro que ele escreveu com muita luta, né? Com muitas dificuldades, né? Realmente para ser editado, foi um livro realmente que foi conquistado pelo povo. O povo leu, o povo gostou, né? Foi usado em concurso público, né? As pessoas sempre vinham aqui em casa em busca do livro para aprender mais da história do Lagoa do Carro. E hoje, eu quero lhe dizer que muitas pessoas, eu trabalhei muitos anos na biblioteca pública, e muita gente, para fazer concurso, chegava lá. Tem o livro de Cícero, e se hoje o Lagoa do Carro abrir um concurso, a busca será a mesma. Até porque vêm pessoas de fora e é injusto que alguém venha morar em Lagoa do Carro, usufruir dos bens da nossa cidade e não conhecer a nossa história. A história do Lagoa do Carro hoje ela é conhecida, eu diria até que em outros estados, através de Cícero Antônio da Silva. Então, o livro Retrato do Povo, que Cícero narrou, pregou, escreveu, que deu origem a um livro com esse título, Retrato de um Povo, ele é, na verdade, um recorte histórico de Lagoa do Carro. Não é? Desde quando Lagoa do Carro era apenas um povoado, trazendo a origem do seu nome um povoado pequeno. foi o que mais falou sobre Lagoa do Carro, né? Ele retratou toda a história e origem de Lagoa do Carro. As pessoas mais antigas são citadas nesse livro. E, por sinal, a família Zezim Balbino, que é muito conhecido aqui em Lagoa do Carro. A família Barbosa, a família Botafogo, ele narra com muita propriedade. E ele conta a história das pessoas mais simples. E eu uso assim o verbo no presente, conta, porque isso se materializou. Isso está nos seus escritos. E isso permanece vivo na memória das pessoas. Porque quem precisar conhecer a história do Lagoa do Carro vai ter que estudar o livro de Cícero Antônio. Sem isso, você não tem conhecimento do Lagoa do Carro. Quem primeiro conta essa história do carro que caiu na lagoa, que para muita gente acha que era mito, que era lenda, em Lagoa do Carro é uma realidade. A Lagoa do Carro, ela se origina, de fato, da história do carro que caiu na lagoa. A lagoa não é essa aqui da praça, isso aqui é um açude. A lagoa ela hoje não mais existe. Essa lagoa estava situada ali nas terras de Dona Risete, na fazenda Recreio. Mas com a modificação climática, a lagoa hoje não mais existe. E foi lá que caiu o carro de boi e a cidade na época antes se chamava Terra de Santana. Como político, foi um político que se preocupou muito com a sua cidade, que se doou, né? Ele teve 4 mandatos, dos quais foram bem-sucedidos, e era um político assim que ele realmente se preocupava com a cidade, com o povo. E com esse seu mandato, ele se preocupava muito mais do que exercer o mandato legislativo. Ele se preocupava com que as pessoas conhecessem o que é a cidade, a origem da sua cidade, a história da sua cidade, os avanços, a economia, a prática do dia a dia, da vida das pessoas
vivendo num lugar pequeno. Quando ele foi vereador, eu disse assim, meu Deus, Cícero, tu não vai saber ser vereador, não. Ele disse, por que eu não vou saber? Se tu entra liso e vai sair liso. Porque não era o ganancioso da história. Era que pegava e distribuía com os mais carentes. Então ele tinha esse interesse de ajudar o povo de Lagoa do Carro. E cumpriu os seus mandatos com honra, né? Defendeu dentro da Câmara o que tinha que ser feito, nunca se dobrou a ninguém, né? E fez uma trajetória muito bonita dentro da política. Cícero foi um dos que ajudou a fundar, a criar, junto com o saudoso Almir Machado, a lei orgânica do município de Lagoa do Carro. Então é um homem que traçou metas, caminhos, diretrizes. É um homem que se preocupou em resgatar parte daquilo que na cabeça dele pertencia a Lagoa do Carro antes da sua emancipação. Pensava mais no povo do que na própria família, né? O povo vinha em primeiro lugar para ele. Ele exerceu aquele papel de conhecedor do seu lugar. E aí ele conhecia do homem que contava causos, do homem que narrava histórias, do boiadeiro ao homem do campo. Diante de todas as dificuldades que a cidade enfrentava, mas realmente ele tinha sempre uma linha direta de trabalho, de pesquisa e de amor à sua terra natal. Cícero fez muita falta. Cícero fez muita presença, trabalhou pelo Nacional, era diretor, passou a ser presidente, foi um ótimo presidente. Quase todo fim de mês tinha festa, tinha baile. O Nacional poderia dizer que era uma seleção, porque venceu de Camaragibe a Surubim. Foi campeão em Carpina, contra Santa Cruz, que era um grande time em Carpina, mas Nacional venceu lá e foi campeão. O campo sempre era lotado de famílias de Lagoa do Carro para assistir o Nacional jogar. Era um time que não fazia vergonha jogar em canto nenhum. Hoje tem vários clubes, vários times, mas não tem mais um time que diga assim, eu venço, né? E o Nacional vencia. Em forma de poesia, poemas, ele quer fazer toda a história da cidade aumentar, ter que ter esse crescimento, né, cultural. Então, Cícero, como poeta lá da Lagoa, esse título que ele levou o nome dele, teve essa parte marcante nessa questão também. A poesia de Cícero é como, na verdade, ela fosse feita, era como um hino. Era feita para ser cantada, para ser degustada, não é? Soava muito bem, soa muito bem aos ouvidos da gente, porque traz o retrato de um povo em verso, facilidade de memorização, um atrativo, não é, para o leitor, e a poesia e a literatura têm algo extremamente importante que as pessoas precisam saber. Daí a importância de Cícero para a história de Lagoa do Carro. Ele incentivou não só a mim, mas a todos os Lagoões do Carro a ter o amor à poesia, o amor à leitura, principalmente à leitura. E a poesia que ele mais destacava é a poesia chamada Felicidade. Essa é a poesia que marcou a história do seu livro de poesia. O Cícero teve grande influência na minha vida, porque foi graças ao trabalho dele, à poesia dele, que encaminhou-me a fazer desse histórico dele todo esse processo da criação da bandeira. Então, o histórico dele foi muito interessante para mim, muito importante por isso, né? Porque a formação de todos esses quadrantes aqui foi do histórico do Cícero. E às vezes, quando eu começava a ler Cícero, eu dizia, meu Deus do céu, esse cara ele quer trazer para
para todos nós esse sentimento de pátria, de sermos pátria, sermos todos nós. Esse sentimento de pertencimento. A forma como ele cantava e contava a Lagoa, ele motivava, ele despertava o amor à terra natal. Era um patriota, de fato, da nossa pequena pátria, Lagoa do Carro. O Nacional, hoje em dia, sem Cícero, sem Dominguinho, está acabado. Se ele tivesse continuado, ele incentivaria outros jovens, os novos jovens, a nova geração ia ter mais espontaneidade na parte cultural de expandir muito mais seus trabalhos, sabe? Enriquecendo seus talentos através do conhecimento do Cícero. No leito do hospital, ele sempre estava a recitar suas poesias. Se a gente pudesse ter Cícero vivo hoje, eu acho que era o maior entusiasta de que se fizesse de Campo Grande um povoado de destaque, porque essa história ele contou e até que em 2019 houve a concretização desse fato do Tribunal de Justiça através de uma ação movida por ele na época e depois eu, como prefeita, abracei essa causa, de sorte que hoje Campo Grande, literalmente, 100% de Campo Grande pertence literalmente à Lagoa do Carro. Ele não morreu, ele se foi. Porque a pessoa que trabalha na cultura, ela não morre. Ela vai embora. Mas os seus projetos ficam, seu trabalho fica. É uma história muito bonita, a história de Cícero. O grande sonho de Cícero era dizer assim para a Lagoa do Carro, você precisa se conhecer. A gente precisa saber o chão que pisa. Cícero é um legado que ficou para a Lagoa do Carro, que deve ser pesquisado, estudado e realmente publicado em qualquer outro lugar.